Olá, tudo bom? Vamos dar início. Olá, tudo bom? Vamos dar início a mais uma live dessa sequência de lives que temos feito todos os dias a partir das 18h30. A live de hoje tem como tema o que é imprescindível para uma obra. Pode ser uma obra, pode ser reforma, não importa. O que seria imprescindível para uma obra? Só fazendo um breve comentário a respeito das nossas lives, deixa eu vir aqui. Elas estão acontecendo desde o dia 17, dia 13 de abril e vão até o dia 17 de maio. Todo dia pegaremos uma pergunta, pegaremos algum paradigma ou alguma crença que as pessoas têm com relação a obras e reformas, e a gente tenta destrinchar a ponto da pessoa tomar mais confiança, tomar mais atitude em relação à própria construção, à própria reforma. E o nosso intuito é demonstrar, apresentar esse universo de pequenas obras e reformas que, infelizmente, todo dia oferece algum tipo de desafio diferente. A cada etapa, um desafio diferente. E pretendemos te ajudar a entender e como resolver esses desafios. Não adianta, obra, reforma, não interessa. Todo dia tem algum tipo de problema diferente. E o que mais interessa é se você encara esse problema, gerencia esse problema, contingencia, minimiza, resolve. Às vezes a solução está no próprio problema. Às vezes esse problema só tá mostrando, só está escancarando alguma coisa que você, por alguma displicência ou falta de conhecimento durante fases anteriores à obra, acabou esquecendo de tratar. Bom, entender que tudo é resolvível e você ter mais segurança na sua obra. O tema de hoje especificamente é o que é imprescindível, o que é indispensável para qualquer obra ou reforma. Bom, o que seria esse imprescindível? É aquilo que é indispensável, obrigatório, inevitável e aquilo que sem o qual não se atinge o objetivo. Essa é a nossa principal visão. Contudo, deixar uma coisa bem clara. Imprescindível ele pode ser em um determinado projeto. Para outro, ele pode não ser. É relativo. Cada projeto tem as suas próprias exigências e as suas próprias obrigações. Por exemplo, alugar um container para um determinado projeto pode ser praticamente obrigatório. Você pode até não fazer, mas isso vai comprometer o andamento dos serviços e o estoque de materiais. Agora, se você fizer, você facilita muito. E aquilo que você poderia considerar um custo acaba sendo um investimento, porque isso configura retorno e andamento do serviço e satisfação dos empreiteiros que lá trabalham. Por que eu estava colocando isso como relativo? Hoje, por exemplo, em Goiânia fez mais ou menos 23 graus, 24 graus. Para mim, está uma temperatura legal, mas para muita gente ainda pode ser calor. Para os meus colegas do Maranhão pode ser muito frio, 23 graus. Para mim, está uma temperatura normal. Começa a ficar agradável para mim 18 graus, 17 graus, aí fica agradável. Para outros pode ser frio, entenderam? É questão referencial. Na maioria dos casos, o que a gente coloca como indispensável, realmente em 99% dos projetos, das obras, ele é indispensável. Você pode até fazer sem, correndo um tremendo risco de perder dinheiro ou de não ter a garantia ou a segurança que você precisa para habitar lá. Ok?
Mas vamos lá. O que que por acaso seria indispensável em qualquer obra? Se a gente pegar aqui, putz, o tanto de gente entrando. Vamos lá. Projetistas é indispensável, executores, mão de obra, né, em geral, materiais de boa qualidade, acompanhamento de obras, negociação de mão de obra, de materiais, contratos. Tudo isso é indispensável? Eu acho que sim. Eu já vi muita gente, apesar de eu já ver muita gente realizando uma obra do começo ao fim sem um gestor especializado, sem uma mão de obra decente, com materiais de péssima qualidade, sem projeto nenhum, a coisa saía da cabeça da pessoa, enfim. E ela atingiu o resultado final, que era a casa dela, o barracão, ou uma sala comercial, ou a reforma do imóvel. Mas quando eu coloco como indispensável, eu penso em um tripé muito básico: orçamento, qualidade, e planejamento, garantia, segurança. Eu penso nessa parte de custos, de qualidade, segurança. Por quê? Porque é tudo isso que você precisa. Como é que você vai investir 100 mil, 150 mil, 200 mil se acompanhando a obra você não tem coragem depois de dormir embaixo daquela laje? Entenderam? É uma forma que a gente coloca como indispensável é para você obter um bom equilíbrio do dinheiro que você coloca lá dentro, do tempo que se passa na construção ou reforma e até possivelmente num possível retorno. Quando você vender o imóvel, você obter um valor melhor do que o que você gastou, ou se você habitar esse imóvel, você tem a garantia, a segurança de poder dormir, de colocar sua família lá dentro, sem se preocupar em acordar no meio da noite preocupado com barulho, estalos. Eu... Vamos lá. Quando a gente fala de qualquer tipo de projeto, qualquer tipo, definir o objetivo, ou seja, qual é o objetivo do seu imóvel ou da sua reforma? É obter conforto, espaço, integração dos ambientes, delimitação dos ambientes privados e comuns, recuperação daquele imóvel quando você compra um imóvel usado e precisa reformar, ou também no caso de reforma você modernizar um imóvel, ou de repente adequar, você compra um imóvel de finalidade residencial e vai transformá-lo em comercial. Está muito em voga no momento. Depende muito da região que você trabalha. Aquele imóvel pode ter um ótimo apelo comercial para aquela região. Aquela região já tem uma vocação comercial. Planejar bem todas as etapas. Planejamento, cara, gastar tempo no papel, rabiscando, desenhando, vendo tudo que você precisa para determinada etapa começar ou terminar, seja com mão de obra, levantamento, planejamento, orçamento, projetos. Quando você gasta com papel, sai muito mais barato do que gastar ali dentro do canteiro de obras. Porque quando dá errado, você pagou mão de obra, você pagou o material e vai pagar de novo. Vai pagar para demolir e vai pagar para fazer de novo. E não desviar do caminho. Não existe atalho, não existe um jeito mais fácil, não existe um jeito. Existem métodos construtivos diferentes. Alguns métodos construtivos exigem menos alguma coisa e mais de outra. É questão de equilibrar. E outro ponto, gestor profissional não é custo, ele é investimento. Às vezes você não quer pagar um cara porque acha que vai economizar de alguma forma. Não vai. Em várias obras que a gente acompanhou com consultoria ou só um acompanhamento sem ser administração empreita, a gente percebeu que o valor gasto no final, a pessoa sofrendo, fazendo sozinho junto com o mestre, com o encarregado, ou fazer com o engenheiro ou arquiteto, no final das contas, esse valor acaba sendo um pouco maior, ou às vezes um pouco menor, mas no final a pessoa sofre muito mais e coloca materiais de baixa qualidade.
E com o profissional você consegue atingir um desempenho melhor e materiais melhores, com materiais melhores, porque você exige daquele material, aquele que você paga 40, 50 reais o metro quadrado, você exige todo o potencial dele, você não desperdiça, nem superdimensiona e nem subdimensiona. Você está na medida certa, é como fazer um bolo. Se você exagerar no fermento ou na farinha, vai dar errado. Mas quando você utiliza as medidas certas, aquilo que está na receitinha, cara, fica uma delícia, não tem erro. Ah, foco no objetivo é uma das coisas que eu mais vejo as pessoas deslizarem no meio do caminho. Elas já têm um objetivo. No meio do caminho fala, não, eu vou mudar. Eu quero, em vez de ser isso, eu quero que fique mais adiante. Tem como? Falo, olha, ter como tem, mas vai desprender mais tempo meu, tempo da equipe, de mão de obra, que agora a gente precisa adequar projeto, precisa comprar mais material. Já tinha feito a compra de todo o material, já tinha frete garantido, já está na obra. Agora eu vou ter que comprar um materialzinho pequeno. Eu não tenho aquela mesma poder de negociação como foi do material grande. Comprei estrutura metálica para cobertura. Cara, gastei 2.000 quilos. Era uma senhora cobertura. Ganhei um ótimo preço na negociação. Agora, para fazer esse complemento para comprar 300, 400 quilos, eu não tenho o mesmo poder de negociação. Ainda vou ter que pagar frete, porque dependendo do valor, a metalúrgica nem entrega. Disciplina. Disciplina para manter o foco nos projetos, no planejamento, no acompanhamento, no controle e avaliar os riscos. É outra coisa que eu vejo as pessoas mais arrojadas. Eu também sou um pouco arrojado, às vezes eu me arrisco, mas eu me arrisco calculadamente. Como? Avaliando o tamanho do passo e o tamanho do investimento, o valor do imóvel. Se o passo é muito maior do que minhas pernas, não adianta, eu vou cair. Eu não faço isso, né? E eu recomendo que nenhum de vocês também faça. Tanto aqui na live no YouTube, que está ao vivo também, como aí no Instagram, avalia muito bem. Se você precisar correr para algum local, tiver alguma emergência, algum custo financeiro não planejado, você não tem para onde correr, cara. Vamos lá. O meu sócio e eu, a gente estava conversando agora há pouco sobre isso. Aí eu estava divagando, cara, qual órgão do corpo humano é indispensável? Na verdade, o corpo humano, ele até sobrevive sem alguns órgãos. Eu, por exemplo, alguns anos atrás extraí minha apêndice. Estou muito bem. Meu avô já extraiu o baço, também está muito bem. Várias pessoas, por questão de saúde ou algum outro fator, acabam extraindo um pulmão ou parte do intestino, ou então um rim, ou parte do fígado, e sobrevive. Contudo, isso acaba descompensando o corpo, tem que tomar remédio, dependendo, não pode fazer atividades físicas tão intensas, porque o corpo está se readequando, está se recondicionando para essa nova etapa de andamento. E obra funciona da mesma maneira. Ela pode até acontecer, você pode realizar uma obra sem ter cumprido com algumas coisas que se consideram indispensáveis. Só que ela não vai ter o mesmo desempenho. Talvez você tenha gastado mais, ou talvez você gaste menos, mas vai ter uma dor de cabeça maior na frente. Isso não é desempenho, tá? Então, que tipo de conclusão eu cheguei? É que não existe uma coisa indispensável. Existem várias tarefinhas em cada etapa que é indispensável. Porque não adianta se colocarmos da maneira como os tocadores de obra fazem. Tocador de obra não é igual gerir obra. Se você está pensando em colocar 100 mil, 200, 300 no seu imóvel novo, ou de repente 60 mil na sua reforma, pensa comigo, você tocaria 60 mil
Ou você tentaria gerenciar ali na ponta do lápis, controlando desperdício de material, controle de estoque, fulano que não veio, é o andamento do serviço que não acompanha, é o material que não veio com a qualidade que deveria, no mesmo nível de qualidade do preço que eu tive que pagar. Todo mundo quer o máximo de potencial possível. Portanto, não existe apenas uma atividade indispensável, existe um processo indispensável. E cada atividade, em cada etapa, acaba sendo indispensável para você garantir o custo final, a qualidade e o prazo. Mas se eu tivesse que elencar, e eu vou elencar, em cada etapa existe um processo essencial para você não perder dinheiro, nem gastar mais e nem gastar menos. Tem gente que gasta menos e acha que está economizando. Não está. Esse menos que ela deixou de gastar vai vir lá na frente, multiplicado por 10, por conta de alguma intervenção a ser feita. Na parte elétrica, na parte de instalações, reforço de estrutura. Cara, não tem como fugir disso. Aproveita a fase de obra, aproveita a fase de reforma. É lá que se mexe, que se trabalha e você consegue extrair o máximo de potencial do seu imóvel. Então, da mesma forma que eu coloquei agora há pouco, o essencial é ter o roteiro, é ter uma espécie de mapa para você não se perder. Ninguém se desloca, eu já dei esse exemplo outras vezes. Ninguém se desloca de São Paulo até Fortaleza com R$ 200 e sem um roteiro na mão. Onde vai parar para abastecer? Quanto que vai custar essa viagem? Você faria isso às cegas? Só com R$ 200 de São Paulo até Fortaleza? Duvido. R$ 200 já foi embora com pedágio, antes de você chegar em Minas. Não, estou exagerando. Dá uns R$ 100 pelo menos até Minas Gerais, tá? Mas e aí, você tem combustível, você tem que comer, às vezes você tem que pagar até para usar o banheiro, dependendo do posto de gasolina. Cara, ninguém faz esse tipo de loucura. E como é que faz isso com a casa, com a reforma do seu imóvel, com o seu sonho? Portanto, fica difícil elencar todos os itens, mas eu vou elencar aqui o que eu considero principal, o que sempre está no meu checklist. Vamos lá, todo roteiro tem um objetivo bem definido, ele tem projetos, ele tem planejamento definido, depois do planejamento, o orçamento, a mão de obra, contratos, ele tem memorial descritivo, você sabe exatamente o que vai aonde, que tipo de piso, que tipo de pintura, que tipo de teto, vai ser forro em gesso, forro liso, tipo de telha, fibrocimento, se é telha cerâmica ou telha termoacústica. Você, em fase de planejamento, em fase de projeto, em fase de orçamento, é que se define tudo. E novamente, no papel sai muito mais barato. No papel sai quase de graça. Tá, só reforçando, não é uma coisa, é um processo. Vamos lá, cadê? O que eu consideraria imprescindível? Agora eu vou listar. Se quiser, depois você pode acessar YouTube e anotar. Problema zero. Vamos lá. O que seria um passo a passo imprescindível? A gente tem que começar do começo. Medidas do terreno, topografia do terreno. É um terreno nivelado, é um terreno desnivelado para o fundo, nivelado para frente, irregular. É um terreno que tem morro, entendeu? No meio ou em alguma das partes, tem caimento. Enfim, a topografia, com as medidas do terreno, é praticamente o primeiro passo. Depois, sondagem do terreno. Com a sondagem você verifica as características do solo. Essas características do solo são imprescindíveis para quem calcular a estrutura, determinar o tipo de fundação para esse solo. Vou citar um case meu, um caso que aconteceu comigo recentemente. Eu contava que um determinado solo estaria com água a mais ou menos 4,5, 5 metros de profundidade.
E na hora de escavar a fundação, eu achei água a 2,5 metros. Me pegou de surpresa, porque geralmente o nível chega alto desse jeito lá para abril ou maio. Isso foi em fevereiro. Então eu fui pego com as calças curtas. E agora? Única solução, mudar a fundação. Eu adotei uma solução que inicialmente eu considerava mais caro, porque é simplesmente por conta do custo de escavação. Só que naquele momento, como a quantidade de estacas que eu deveria fazer a 2 metros seria muito alto, eu ia gastar muito mais com esse tipo de fundação do que mudando a tecnologia de fundação. Então eu mudei de estaca escavada para estaca Strauss. Quando eu mudei para estaca Strauss, eu consegui economizar cerca de 10 a 15% da minha fundação. Só nessa etapa, só com estudo. Demorei quase uma semana para mobilizar, para calcular, etc. Mas quando você tem uma orientação técnica, ela te reveste com toda a segurança necessária para a edificação. Se fosse uma pessoa leiga, com certeza tinha seguido adiante e ele teria visto o furo desmoronar. O furo simplesmente ia perder toda a resistência. A casa ia rachar inteira. Não teria condições de habitação, de habitabilidade. Seria totalmente inseguro. Talvez por um ano ou dois não apareceria nada. Depois, rachadura, recalque. A estrutura ia rachar a casa e ia rachar inteira. Enfim, eu não moraria numa casa desse tipo. Eu não arriscaria a vida da minha família dessa forma. Tá, vamos lá. Voltando aqui. Medidas do terreno, a topografia do terreno, sondagem do terreno. Acabou essa parte, projetos técnicos. Começa pela arquitetura, vai para a estrutura. Da estrutura ele vai obter as reações dos pilares, aquilo que está lá no pé do pilar, para calcular a fundação. O cálculo da fundação nada mais é do que um meio de campo que ele faz entre a estrutura e o solo. Porque no final das contas, toda estrutura passa para a fundação e a fundação distribui no solo. Esse é o negócio que a maioria das pessoas não entende. E até alguns engenheiros também ignoram. Mas, cara, não tem como. Você já ouviu falar de ação e reação? Então, da mesma forma que a fundação ela tem uma ação contra o solo reage. Se essa sondagem não é feita, você está fazendo isso no escuro. Não acredita. Depois disso, já tem projetos técnicos, arquitetônico, estrutural, tem os complementares que são o próprio estrutural fundação, hidrossanitário, elétrico. Aí você vem com planejamento e orçamento. Indispensável. Você tem o planejamento e o orçamento, está na hora de, simultaneamente, com planejamento e orçamento, cotação de materiais e mão de obra. Isso tem que alimentar o orçamento. Às vezes você faz um orçamento prévio com base em preços que ser de alguma obra de 6, 8, 10 meses atrás. Só que é importantíssimo você atualizar essa tabela de preços. Tanto a mão de obra quanto materiais. Alguns materiais, por exemplo, como o aço, é questão de 6 meses, eles atualizam absurdamente, 10, 15, 20%. Cimento também é uma coisa que atualiza praticamente a cada 6 meses. Cimento não atualiza só... Por que esses materiais acabam recebendo esse reajuste de preço? Não é só por conta do mercado interno. Externamente, alguns países passam a comprar mais e isso carrega o preço para cima. Quem recentemente lembra que o preço da carne, alguns anos atrás o preço do tomate tinha subido absurdamente. Então, alguns países ou quebra de produção acaba pressionando os preços para cima. Outra coisa, esqueça a mentalidade de tocar obra. Cara, você vai colocar 60 mil, 100 mil, você merece um negócio profissional. É gerenciar a obra. Obra é que nem uma fábrica. Ela tem uma sequência e ela entrega produtos. A diferença é que os produtos ficam lá na fábrica e a fábrica vai embora. Entenderam? O canteiro seja para uma casa nova ou para uma reforma,
É uma fábrica, é uma empresa. Tem pessoas, tem dinheiro, tem tempo, tem material chegando e sendo aplicado, tem estoque. Coloca a mentalidade de empresa na sua obra ou na sua reforma. Você vai colocar 30, 60, 100 mil, cara, esse dinheiro é suado. Ele está sendo aplicado, ele está sendo investido ou no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, da sua família, ou, ou talvez para futuramente você vender esse imóvel com algum lucro, por que não? Quem não gosta de lucrar, né? E, bom, controle de pessoas, controle e gestão de pessoas, de tempo e de materiais. É controlar estoque, é controlar andamento e controlar materiais. Quem nunca já passou por essa situação, pedreiro? Ah, me vê tantos sacos de cimento. Aí você comprou o saco de cimento de manhã. À tarde, ele, vou precisar de mais dois. Cara, foi agora de manhã, você já quer mais? Aí você vai e compra. O encanador, ele te passa uma listinha de material. Aí ele está trabalhando, ele, doutor, me vê mais cola, me vê mais velho da rosca, eu esqueci um plug, esqueci disso. Você fala, cara, eu já fui agora de manhã, não vou mais. Mas aí não tem como. É para isso que serve o planejamento, a gestão, o controle. Você sabe se esses materiais vão ser precisos ou não. E eu costumo bater muito na tecla que o recurso mais precioso que nós temos são, além de pessoas, claro, as pessoas são, nossa, mas é tempo, pessoas e tempo. Você precisa das pessoas certas no local certo e tempo. Não adianta você ir lá do outro lado da cidade porque você ganhou um desconto de 1% e isso vai te representar R$ 40 no final da conta, no final das contas. Cara, R$ 40, você foi do outro lado da cidade, você perdeu 40 minutos para ir e 60 para voltar. Não compensa esses R$ 40. Depende, tem pessoas que R$ 60, R$ 40 compensa. Para mim não, porque eu tenho 2, 3, 4, 5 obras simultâneas. Então eu não penso nesses R$ 40. Eu mando entregar, eu já compro uma quantidade boa. Entenderam? Gerir seu tempo para você passar mais tempo com a família, passar mais tempo estudando, ou para gastar esse tempo precioso naquilo que é o seu foco de negócio, naquilo que você ganha dinheiro, no seu trabalho. E uma das partes mais imprescindíveis, e é a parte que às vezes fica mais relegada, é a parte de finalização, é o recebimento do serviço, é estabelecer critério para receber o serviço, é estabelecer a sequência que já está no planejamento, estabelecer a sequência e exigir sempre a finalização. Começou, termina. Terminou tal serviço, começa outro. Terminou o serviço, vou lá para receber, estabelecer critérios claros para receber, alinhamento, nivelamento, superfície sem imperfeições, colocar a lâmpada e verificar se tem imperfeições muito visíveis na parede, no piso. Estabelecer pequenos critérios. Uma orientação técnica te ajuda muito na hora de receber esses serviços. Até porque não adianta você pedir um reboco perfeito, porque isso não existe. Estamos falando de uma mão de obra artesanal, ela não é industrial, ela não vai ficar lisa que nem um vidro que você compra da fábrica. E mesmo o vidro, existe ali uma tolerância de desvio nele. Agora imagina um reboco, que é mistura de areia, cimento, joga na mão, sarrafeia na mão, mas existe um nível mínimo de cobrança para você exigir esse serviço, esses materiais. E é isso que eu queria deixar bastante claro. Serviços imprescindíveis, indispensáveis, eles variam praticamente de uma obra para outra. Alguns são praticamente indispensáveis em 99% de obras novas. Outros são indispensáveis em 99% de reformas. Então você precisa avaliar muito bem o que você quer. Esse é o objetivo. Mas quando você segue o roteirinho, por exemplo, em caso de obras novas, analisar terreno, fazer projetos, orçamento, planejamento,
ter um controle de mão de obra e de materiais, gerenciar isso. Não precisa de um software de gestão, não, cara. Faz na ponta do lápis e no caderno, desde que você não perca essas informações. Tinha um mestre meu que perguntava: Caio, eu posso anotar? Claro, anota. Eu quero que você saiba o que eu tenho de material aqui, o que tem de pessoas vindo ou deixando de vir, o que tem para pagar. Guarde bem os boletos, porque a gente vai precisar pagar isso. Não importa, você não precisa colocar isso no Excel. Deixa o cara controlar do jeito dele e você reúne essa informação. Você, como gestor, dono da casa, mestre de obra ou gestor profissional, você avalia a melhor ferramenta que você tem. Eu não vejo o porquê de não usar, por exemplo, caderno e lápis, desde que você tenha histórico e consiga rastrear isso. Por exemplo, uma obra de 3, 4 meses, você consegue rastrear, voltar lá para o primeiro mês, para a primeira semana e ver o que foi gasto, o que foi anotado. Entenderam? Tudo isso é imprescindível. E basicamente, dedicação, foco, planejamento, disciplina e tentar entender as suas limitações. Às vezes, se você não der conta, transfere para um gestor profissional, você vai precisar dele. Ou se de repente o seu mestre de obra não dá conta, troca ele. Se o seu pedreiro não dá conta, troca ele. Chama outro para ajudar outro com mais experiência. Entendeu? Ninguém joga no mesmo time sozinho. Time é um serviço, é um trabalho em conjunto. Você tem o goleiro, você tem o meio de campo, você tem o pessoal do ataque, todo mundo está trocando ideia entre si, trabalhando junto para o mesmo objetivo. Ok? Bom, sem me delongar, se tiver alguma pergunta, algum esclarecimento, enfim, estamos todos os dias com essa live às 18h30 no Instagram, no YouTube. Pretendemos continuar com essas lives até o dia 17 de maio, sempre com temas diferentes ligados a pequenas obras ou reformas. E agradeço pela audiência, agradeço pela atenção. Siga-nos no Instagram, Facebook, YouTube. Estamos sempre disponíveis para resolver dúvidas, perguntas, questionamentos. Manda fotos, a gente está sempre aí. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.